Então, boa noite mais uma vez a todos. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo. Toda terça-feira nós estamos aqui para louvar o Senhor, adorar o Senhor, escutar também a sua palavra que nos alimenta. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer um assunto, vou terminar de me apresentar, porque tem muita gente aqui, né, nova, estou vendo umas caras novas aqui. Então, meu nome é Mário Sérgio, eu faço parte dessa obra chamada Betesda, que significa Lugar da Misericórdia ou Casa da Misericórdia. Eu estou nessa comunidade desde a fundação da comunidade, inclusive a primeira reunião que teve dessa comunidade para nós rezarmos e discernirmos foi na minha casa. Dia 23 de abril de 2018, na minha casa, nós começamos a rezar por essa comunidade. Então, a gente tem essa graça não por mérito. Nós não estamos aqui porque nós merecemos. Só a própria comunidade, o nome da comunidade diz Casa da Misericórdia, Lugar da Misericórdia. Então, se nós estamos aqui, nós que fazemos parte desta comunidade, como membro efetivo dessa comunidade, vocês que vêm aqui toda terça-feira e que talvez nos acompanhem pelos Instagrams, pelas redes sociais da vida, também nós recebemos essa graça da misericórdia. A misericórdia de Deus é para todos aqueles que desejam receber ela. Não por mérito, porque é um favor. A graça significa um favor imerecido. O Senhor derrama sobre a minha vida a sua graça, o seu favor, mas eu não mereço receber. Mas porque Ele me ama, porque Ele tem misericórdia de mim, de nós, Ele derrama a sua graça. A graça é isso, é um favor imerecido. Ninguém merece receber a graça de Deus, ninguém é digno. Mas porque Deus tanto ama o homem, a sua criatura, Ele derrama as suas bênçãos, a sua graça sobre nós. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer um tema é um tema bom. E talvez um tema que é necessário para os dias de hoje. Geralmente, quando eu vou pregar no grupo, eu procuro rezar para que eu receba uma palavra de Deus para poder pregar. Mas essa palavra de hoje foi motivada a tantos acontecimentos que têm acontecido na nossa cidade, fora da nossa cidade, que é as quedas. Eu vou falar hoje sobre as tentações. Eu vou pegar a passagem, quem quiser abrir, pode abrir, já pode aí abrir na sua passagem, está em Mateus 4. Então, por tanta queda que nós temos visto nesses tempos, de pessoas que era de grupo de oração, que caíram na tentação, de padres que caíram na tentação, de bispos que caíram na tentação, de religiosos. Eu estou dizendo todas as vocações para dizer que a tentação, ela atinge a todos. Ela atinge a todos. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm se deixado seduzir fácil. Onde as pessoas têm deixado se seduzir pelo demônio fácil. E nós precisamos aprender a nos defender dessas tentações. E nós precisamos nos armar para nos defender contra as tentações. E eu vou usar essa palavra de Jesus, né, a tentação de Jesus no deserto, para nos ensinar, a mim primeiro, que sou pregador, porque quando a gente estuda uma palavra, quem primeiro aprende somos nós, para nos ensinar a como vencer as tentações. Como superar as tentações que não tem sido fácil. E principalmente no mundo que nós vivemos hoje. O mundo que nós vivemos hoje é o nosso deserto. E nesse deserto há muitas tentações que nós precisamos aprender com Jesus, que venceu as tentações. Aprender com Ele, para que também nós vencemos as tentações que existem em nós. Amém? Então vamos abrir
Quem já abriu Mateus 4, no versículo 1 mesmo, Mateus capítulo 4, 1, a palavra diz o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Escute isso. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos com cuidado, para não machucarem os teus pés em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: eu te darei tudo isso, se prostrar-te diante de mim e me adorarás. Respondeu Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida, o demônio deixou e os anjos aproximaram dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O demônio é ousado, né? Se ele é ousado em tentar o próprio Filho de Deus, imagine nós, meus queridos irmãos. Imagine nós, simples mortais, cheios de pecado. Cheio de pecado. Agora, a gente, antes de entrar na palavra, na profundidade da palavra, o que é tentação? Quem poderia me responder o que é tentação? Para a gente começar a entender. Oi? Provocações. Está no rumo. Tentação é uma proposta ou um convite do diabo para você pecar. Isso é tentação. Para você desobedecer a Deus. Tentação é um convite, é uma proposta que o diabo faz às pessoas para pecar, para desobedecer a Deus. É isso que é tentação. Ele lança a proposta, ele faz o convite, mas você é livre. Então não adianta chegar diante do Pai e dizer, foi o diabo. Não, eu aceitei a proposta dele. Porque ele não pode te impor, ele pode te propor, mas ele não pode empurrar na tua vida a goela abaixo aquilo que ele quer. Você tem o direito de dizer não. E precisa dizer não. Então, tentação é isso, é uma proposta do diabo para você pecar, para você desobedecer a Deus. E quem é o tentador? Estou fazendo primeiro uma catequese para a gente entrar nessa palavra. E quem é o tentador? É o diabo. Ele é o tentador por excelência. Por excelência. O trabalho dele, o ofício dele é te tentar para tu cair em tentação. Esse é o serviço de Satanás. Se existe uma profissão para Satanás, a profissão dele é tentador. Ele quer tentar a tua vida. Ele quer tentar contra a tua vida. Ele é por excelência. Mas também só isso que ele pode fazer na tua vida. Mais do que isso, não.
Ele não tem permissão de te tocar. Não. Ele tem até permissão de te tentar. E eu, como repito, e você tem a autoridade de dizer sim ou não. Então, tentação é uma proposta, é o próprio demônio que tenta. Tem gente que diz assim, eu fui tentado por Deus. Olha o que diz em Tiago. Ninguém, quanto for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Toda tentação, ela é origem do demônio. Eu não vou entrar aqui na provação. Provação vem de Deus, mas a tentação para te destruir vem do demônio. Vocês estão entendendo até agora? E ele não cansa. Você sabia disso? Ele não cansa. Em 1 Pedro 8 vai dizer, o vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão a rugir, buscando a quem devorar. Ele é como um leão para nos tentar, que fica à espreita 24 horas esperando o quê? Um vacilo meu e seu. Um vacilo meu e seu. 24 horas sem piscar o olho, ele olha para ti. Você está entendendo como ele é perigoso? E nós precisamos nos armar contra ele para poder vencer as tentações. Nos armar. E não tem ninguém no mundo, por mais santo que seja, que não vai ser tentado neste mundo. Diga para o seu irmão para o lado. O seu irmão aí do lado diz, eu sei que você é santo. Mas você não está livre da tentação. Eu sei que você é santo, santo, santo. Mas você não está livre. O que eu quero dizer para você hoje, que se você vacilar, você vai cair em tentação. Por isso continue santo, continue rezando, continue orando. Amém? Ele está à espreita como um leão para nos devorar. Ele quer nos propor a tentação. Por isso que o Senhor disse para os seus discípulos, quando o Senhor foi para o Getsemane, que levou os discípulos, e que depois, quando o Senhor voltou, ele estava dormindo, o Senhor disse para ele, vocês não puderam vigiar um minuto comigo? E ele disse para os seus discípulos, vigiai e orai para quê? Para não cair em tentação. Vigiai e orai para... É o próprio ensinamento de Jesus para nós. Vigiai e orai para não cair em tentação. Em outra passagem, em Lucas 11, os discípulos vão dizer, Senhor, me ensina a rezar como os discípulos de João, como João ensina os seus discípulos. E o Senhor vai ensinar a oração do qual? A oração do Pai Nosso para ele. E o Pai Nosso termina como? Livrai-nos, não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos de todos os mal. Olha, o Senhor mesmo nos ensina a rezar Pai Nosso, clamar ao Pai, clamar o seu auxílio, o seu poder do Pai. Para quê? Para que não cairmos em tentação. Nós terminamos o Pai Nosso assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E como o diabo pode nos tentar? De que forma ele pode nos tentar? São Tomás de Aquino vai dizer que ele pode nos tentar ele mesmo, a nossa carne e o mundo. São as três tentações que vêm sobre nós. O demônio, ele é um tentador por excelência. A nossa carne ferida pelo pecado, entendo de nós está a concupiscência, que é esse desejo por mal, ela também pode nos tentar, nos levar à tentação, e as coisas do mundo, os prazeres do mundo, os desejos desse mundo. Então ele pode nos tentar, o diabo, a própria nossa carne e as coisas, as atrações do mundo. E por isso, meus irmãos, eu preciso cortar no início todas as tentações na minha vida.
Porque se eu cortar no início, eu vou vencer muito mais fácil do que eu deixar crescer dentro de mim as tentações, do que eu deixar fluir dentro de mim as tentações. Por isso nós precisamos cortar desde o início, porque ele nos apresenta, o tentador, o diabo não apresenta a tentação para a gente ruim. Não, o pecado é ruim? É não, meu irmão. O pecado é gostoso. É por isso que ele apresenta para o homem. O pecado não é ruim. Por isso ele vem, ele nos aproxima de nós e faz a proposta. Isso é a tentação, faz a proposta. E eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero trazer Adão e Eva, para a gente entender como é que também Satanás tenta, vai nos tentando, vai nos cercando. Está lá Adão e Eva, e chega o tentador, na pessoa da serpente. E ele sabe de tudo, ele sabe da nossa vida, ele sabe o que a gente faz. Você sabia disso? Assim como Deus sabe, o demônio sabe o que a gente faz. Então o demônio chegou para Eva e Adão e disse: quer dizer que o Senhor proibiu vocês de comer dessa árvore que está no meio? Olha como é que ele chega. Ele se usa da própria palavra de Deus para dizer: quer dizer que Deus proibiu vocês de comer dessa árvore? Mas Eva foi responder: não, a gente pode comer de um monte de árvore que tem aí, um monte de fruta. Só dessa que não pode comer. Deu conversa para a tentação. Deu conversinha para a tentação. Permitiu, ali ela já permitiu ser tentada. Ela já permitiu ser tentada naquele momento, quando ela começou a dialogar com o tentador. Ela permitiu. E aí a serpente foi passando a lábia na Eva. Não faz mal nenhum, minha irmã. Na Bíblia maranhense vai estar assim: não faz não, minha irmã. Faz mal não, minha irmã. Pode comer dessa fruta, porque se tu comer, tu vai ser inteligente. Tu vai ser Deus. Olha como ele apresentou coisa boa para Eva, né? Porque é assim. E Eva olhou para a fruta e viu que ela era o quê? Gostosa, apetitosa, de bom agrado para os olhos. E Eva aceitou com Adão a proposta de Satanás. Aceitou a tentação de Satanás na vida deles. Mas o Satanás foi lá e pegou a fruta e meteu na boca da Eva. Come, ordinário. Meteu? Não. Na boca de Adão, come também? Não. Ele só pode nos tentar, mas nos obrigar não. Mas a Eva e Adão e Eva aceitou a tentação. Porque entrou na conversa. Meus irmãos, cuidado com as conversinhas. E aqui eu quero entrar para os casados. Cuidado com as conversinhas nos WhatsApp de Satanás. Cuidado, a gente ri, mas você não sabe o tanto de pessoas que nós atendemos aqui nessa capela, de casamento destruído por causa de uma conversinha do Satanás no WhatsApp. Porque você deixou ela crescer dentro de ti. Cuidado com as conversas mole, porque foi assim que Satanás seduziu Adão e Eva. É bom, come, não faz mal, tu vai ser Deus. Cuidado com as conversinhas. Esse celular tem destruído muitas famílias. Mas por que eu tenho entrado na conversa? Porque eu tenho permitido conversar coisas como casado que não convém. E eu vou deixando aquela tentação crescer dentro de mim. Porque eu começo com um oi, tudo bem, como é que tá? E depois estou chamando de bonitinha, de bonitinho. E aí o convite para sair, eu estou falando a realidade nua e crua. Nua e crua, o que tem acontecido no mundo de hoje. A tentação do casado responder. E da casada também, porque hoje não é só o homem, não. Hoje não é só o homem, não. O negócio está difícil. Então, cuidado com as conversas.
Você que é namorado, que estão namorando ainda, cuidado aonde você vai namorar. Não permita que a tentação cresça. Cuidado com os beijos calientes, com os abraços. Porque a ocasião é que farra o ladrão. Vocês sabiam disso? Então, cuidado, porque isso passa a ser uma tentação na vida do casal, do namorado. Porque vai permitindo se conversar, se amassar, se beijar, e aí a tentação vai crescendo, entendeu? Eu estou falando aqui coisa corriqueira, para a gente saber que Satanás não tem pego a gente por coisa difícil, não. Facinho, facinho na nossa vida. Cuidado, porque ele chega mostrando as coisas bonitas. Ele entrega para nós como se fosse um chocolate suculento, mas dentro desse chocolate está cheio de veneno. E no fim das contas, quando você ceder às tentações, você não comeu um chocolate. Você se envenenou. Você se envenenou. Olha como a tentação, ela vem bonitinha sobre nós. Ela vem bonitinha. E nós precisamos ficar alerta, meu irmão. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, orar. Porque só assim nós vamos nos defender da tentação. Porque é só assim nós vamos vencer as tentações. Porque você quer cair na tentação de Satanás? Sabe o que é que você faz? Deixe de rezar. Deixe a intimidade com Deus. Deixe de ir para a missa que você vai ver como você vai cair fácil, fácil. Mas se você quer ser forte, você quer vencer as tentações, reze, ore, vigie, vai para a missa, se confesse. Porque ele vem, nenhum de nós vamos passar pela essa vida sem tentação. Todos nós. E agora eu quero entrar na palavra. E olha que a primeira tentação de Jesus, a palavra vai dizer que o Senhor passou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele sentiu o quê? Sentiu fome. Foi a fraqueza de Jesus. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele sente tudo que um ser humano sentiu. Ele viveu tudo que um ser humano viveu, só não o pecado. Então depois dos 40 dias ele sentiu fome. E qual foi a primeira tentação de Satanás? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha como Satanás quer ir na nossa fraqueza. Jesus estava sentindo fome. E ele ofereceu o que para Jesus? Comida. Pão. Se tu és filho de Deus, porque é assim que Satanás, ele olha para nós e fica observando as nossas fraquezas. Para nos tentar na nossa fraqueza. Para nos tentar na nossa fraqueza. Para fazer cair na nossa fraqueza. Tem algum fofoqueiro que trabalha com vocês? Tem não, né? Pois é. Tem gente que no trabalho que toda fofoca só sai dele. Será o que é isso? É a tentação. Porque Satanás sabe da fraqueza dele. E ele vai tentar esse homem aonde? Na sua fofoca, na sua fraqueza. Por que tem gente que é mentiroso e quanto mais mente, mais ele mentiroso fica? Porque Satanás sabe que ele é mentiroso e ele vai tentar ele na mentira. Tem gente que tem problema na sua sexualidade. É a sua fraqueza. Não consegue olhar uma mulher, então um homem. Então Satanás vai tentar ele aonde? Na sua fraqueza. E as tentações, isso para mim foi tão profundo, olhando o livro Imitação de Cristo, porque a Imitação de Cristo diz que as tentações diz quem eu sou, e é verdade. Por isso você preste atenção em que o Satanás está te tentando, porque aí é a tua fraqueza. Aí é o que você é.
As tentações mostram quem nós somos, qual é a minha fraqueza. E por isso que ele vem para cima de mim com a minha fraqueza. Aqui todo mundo tem uma fraqueza diferente, mas vigie na tua fraqueza, meu irmão. Vigie naquilo que mais te tenta, aquilo que mais tua carne deseja. Vigie, ore. Vigie naquilo que mais você se sente tentado, porque é ali que o demônio vai tentar. Jesus teve fome, ele disse, transforma essa pedra em pão. Foi na fraqueza daquele momento. Até agora eu só falei de coisa ruim. Só da tentador. Mas essa palavra, meus irmãos, ela vem nos ensinar como vencer as tentações. Essa palavra. Porque o Senhor, que é o novo Adão, o Adão lá, que deixou cair-se pela serpente, pela tentação, o Senhor no deserto refez quando ele venceu a tentação. Adão, que deixou cair pela tentação, agora Jesus é o novo Adão no deserto, que vence a tentação, para dizer para nós que nós também temos capacidade de vencer as nossas tentações. Nós temos. O Senhor se permitiu ser tentado. E aqui eu quero dizer para vocês que muita gente pensa que Satanás estava no controle aqui. Não, quem estava no controle era o Senhor. Ele que permitiu ser tentado, para mostrar para nós como vencer a tentação. E a primeira graça que o Senhor deixa para nós vencermos a tentação, presta atenção. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus tinha terminado de ser batizado. Ele é Deus, mas ele se permitiu ser batizado. Ia começar a sua vida pública. Mas ele estava o quê? Cheio do Espírito. Primeira coisa para nós vencermos a tentação é ser cheio do Espírito Santo. É a primeira coisa. Clamar a graça do Espírito Santo para podermos vencer as tentações. Porque a palavra em Romanos 8, 26 vai dizer, outro sim é o Espírito Santo que vem em auxílio à minha fraqueza. É o Espírito Santo que vem me auxiliar na minha fraqueza. E o homem que é cheio do Espírito Santo, ele não cai mais na lábia do Satanás. Ele não cai mais na conversinha de Satanás. O homem que é cheio do Espírito Santo, por isso nós precisamos clamar. A primeira coisa que o Senhor vem nos ensinar é que nós precisamos ser cheios da graça do Espírito Santo. Nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão. Porque só assim nós vamos vencer a tentação. Porque é Ele que vence por mim. É Ele, é a força de Deus, é a força do Espírito Santo em mim que me faz ser vitorioso. Porque o Cristo é que vence por mim as tentações. Mas eu preciso me unir a Ele. Eu preciso estar em oração, em comunhão com Ele. Diariamente eu preciso pedir o Espírito Santo. Todo dia, quando eu vou sair de casa, eu rezo a oração do Espírito Santo. Pedindo o Espírito Santo me dê nesse dia a graça de não pecar. Principalmente mortal. Me dê a graça, Espírito Santo, de livrar das tentações. A gente precisa clamar o Espírito Santo, meu irmão. Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo. Porque Ele é o próprio. Cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que nós precisamos, que o Senhor vem nos dar a graça para vencer as tentações, Ele jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum, a oração e o jejum é muito importante na nossa vida. E o que é o jejum? O que é o jejum? É aquele que disciplina a minha carne. O jejum é isso, é aquela que disciplina a minha carne, porque se eu for dar tudo que a minha carne quer, eu sou fácil em cair em tentação. Então o jejum me disciplina, o jejum me coloca em vigilância contra a minha carne.
O jejum disciplina a minha carne, coloca ordem naquilo que está desordenado dentro de mim. O jejum não é para me emagrecer, não. Viu? Mas é bom, emagrece também. Passar uns 3 dias de jejum aí, você vai emagrecer também. Mas o jejum é para isso. Para que você seja forte para dizer não para a carne. Para dizer não para as coisas do mundo. O jejum é isso, ele vem nos disciplinar. Nos fazer soldado forte. Para dizer não às tentações. Então nós precisamos ser cheios de quê? Do Espírito Santo e também fazer jejum. Vem agora uma passagem na minha cabeça que os seus discípulos chegaram para Jesus e esses discípulos não conseguiram tirar o demônio daquela pessoa. E a palavra vai dizer que certo demônio, só com muita oração e jejum. Certas tentações na nossa vida, meu irmão, é preciso muita oração e muito jejum. Muito Deus em nós, muito Espírito Santo em nós. Terceira coisa que o Senhor vem nos ensinar. Quando o demônio disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E aí Jesus respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Terceira arma, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque ela é como o manual de qualquer instrumento. Nesse microfone que eu estou falando bem, que ele vê um manual, como funcionar bem, como ele funcionar perfeitamente. A palavra de Deus para nós é isso. É o manual para a minha vida. É a palavra de Deus que diz como eu devo me comportar, como eu devo ser. E quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu consigo rebater o demônio com a própria palavra. Porque tu viu o que foi que o demônio fez? Ele não tentou Jesus com outra palavra, a não ser com a própria palavra. Porque ele conhece a palavra. Todas as tentações de Jesus que o demônio fez foi com a própria palavra de Deus. Ele usou um salmo, ele usou a própria palavra de Deus. E nós precisamos estar também esperto, cheio da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós rebatemos o demônio pela própria palavra. Cheio do Espírito, jejum e a palavra de Deus. Esse é o ensinamento que Deus tem para nós nessa noite. Para nos livrar das tentações. Para vencer as tentações, porque foi assim que ele venceu. E ele se permitiu vencer, permitiu ser tentado para mostrar para cada um de nós que se nós seguirmos esse roteiro cheio do Espírito, jejum e a palavra, você vai vencer também as tentações. Amém? Amém. Entenderam? A tentação é uma proposta. Vamos para a gente começar a rezar, do demônio, que ele é tentador por excelência, ele nos tenta na nossa fraqueza, mas nós precisamos nos armar do Espírito, do jejum e da palavra. Assim, meu irmão, com a graça de Deus, você vai vencer as tentações. Com essa graça, com esses 3 ensinamentos que o Senhor nos traz hoje na sua palavra, cheio do Espírito, em jejum, fazendo jejum para disciplinar a nossa carne, e lendo a palavra, e acima de tudo, vigiando e orando, meu irmão, você irá vencer todas as tuas tentações.